Graça e paz, gente boa. Então, mais um vídeo resumo do sermão de domingo. A gente iniciou uma nova série de mensagens aqui na Pioneira em São Lourenço do Oeste. E o tema dessa série, o título dessa série é De Casa em Casa, um modelo simples para revolucionar a nossa cidade com o Evangelho. E o texto básico que a gente vai estar estudando nesses dias aqui na nossa igreja, na Igreja do Senhor Jesus aqui na cidade, é o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 até o 47. É lógico que nessa jornada a gente vai estar, cada final de semana, pegando uma porção desse texto maior, mas eu quero ler contigo hoje do 42 até o 47, que diz assim, versículo 42, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bom, domingo a gente estudou junto, em específico, Atos 2:42, onde diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E a ênfase foi o discipulado que transforma, o discipulado transformador. Historicamente, nas nossas igrejas, quando se pensa em discipulado, o pessoal pensa numa metodologia de estudo e em algo entroncado, e em elementos que são difíceis e tal, mas o foco foi mostrar que na simplicidade do dia a dia nós podemos aplicar o Evangelho, e não somente para as nossas vidas, nós precisamos aplicar o Evangelho, mas sermos também instrumento de Deus para que outras pessoas sejam tocadas por esse Evangelho e transformadas por esse Evangelho, o Evangelho prático, a palavra de Deus. Interessante que no verso 41, não li antes, mas diz assim, então os que aceitaram a palavra de Pedro aqui, movido pelo Espírito Santo, tinha acabado de pregar, foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, a descrição de Atos 2:42 em diante, gente, é o cotidiano da igreja que tinha acabado de nascer. Não é um modelo novo, não é nada diferente, é a igreja que tinha acabado de nascer. Então, os pontos básicos do que a gente viu é que essas pessoas, eles tinham, primeiro, o foco certo. O discipulado começa onde a gente põe o nosso olhar. O exemplo que eu dei ali no culto de domingo, gente, é aquilo que a gente já deve ter visto, talvez tu que está assistindo esse vídeo aqui, em parque de diversão. Sabe o carrinho bate-bate ou o carrinho choque? Depende da cidade que tu mora, tem esse nome. Que é aquela pequena arena fechada, aqueles carrinhos elétricos onde as pessoas ficam se batendo. Muitas igrejas, muitos de nós, a gente vive isso. No sentido de religiosidade. A gente vive se batendo e envolvido em vários departamentos de igreja e ministérios e se batendo todo o tempo, esgotados, cansados, mas será que é isso que Deus quer para nós? Ou Deus quer algo focado, algo com propósito? O texto aqui é claro dizendo que essas pessoas perseveravam, elas eram unânimes, elas eram constantes na doutrina dos apóstolos. E tem igreja que às vezes fala que doutrina é você não cortar o cabelo, ou cortar o cabelo de um jeito, ou não se pintar, ou pintar os cabelos, ou usar terno e gravata. Mas, gente, doutrina é ensino, é a palavra de Deus. Tá certo que no tempo dos apóstolos eles não tinham uma palavra organizada como a gente tem hoje, mas doutrina, gente, é o ensino de Jesus Cristo. São os evangelhos. Num mundo cheio de distrações como a gente vive, essas pessoas já tinham distrações, mas elas escolheram o essencial, que era o ensino dos apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 20, fala que a igreja está constituída, ela deve estar constituída com base no ensino dos apóstolos e profetas. E a primeira pergunta que a gente pode tirar de forma prática, a pergunta do pequeno grupo, a pergunta da célula é: o que tem ocupado mais a tua atenção no dia a dia? O que tu pode ajustar dentro dessa semana para voltar os teus olhos e teu foco para Jesus?
A segunda aplicação dentro da mensagem de domingo é: discipulado não é programa. Jesus, ele não nos chama para ser frequentadores de culto, gente. Culto, como o exemplo que eu dei, é tipo uma sobremesa, é o ponto legal do final de semana. E a gente gosta de sobremesa, todo mundo gosta de algo, de um docinho e tudo mais, mas durante a semana nós precisamos nos alimentar. Então o culto é um ápice, é o ponto legal, onde nós nos reunimos, os irmãos ali estão juntos, mas nós precisamos compartilhar a fé, nós precisamos viver no dia a dia. Logo, o discipulado não é programa, mas vida, e o modelo de Atos 2 é isso, é relacionamento, é vida na vida, é o simples, é o caminhar com pessoas, é o ensinar, é o orar junto, é o comer junto, é o crescer junto, é o discipulado que acontece no café, na roda de chimarrão, na mesa, na caminhada, quando você está praticando um exercício junto. Não é sobre um evento social, mas sobre o relacionamento do dia a dia. Isso nos leva à segunda pergunta: quem está caminhando contigo ou com quem você está caminhando? Existe alguém que Deus tem colocado no teu coração para você caminhar junto? Marco, mas eu não sei como fazer. Bom, passo desafiando as pessoas a usar aqueles materiais da Junta de Missões Nacionais, né? O relacionamento discipulador 1, o relacionamento discipulador 2, o relacionamento discipulador 3, porque são materiais muito práticos e você precisa basicamente saber ler e escrever para fazer aquilo. Mas mais do que isso, gente, nós temos a Bíblia. Você tem a Bíblia para poder ler com alguém e desafiar aquela pessoa a ler com você e fazer perguntas simples. Olha, o que Deus está falando com você? Um exemplo prático que eu dei no culto de domingo: o mês de julho, esse mês que a gente está agora, ele tem 31 dias. Você pode ler um provérbio por dia e fazer a seguinte pergunta: o que Deus está falando comigo acerca desse provérbio? Que mudança que eu posso ter? A Bíblia diz aqui que eles perseveravam, ainda no verso 42. Interessante que em Atos capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que essas pessoas, todas elas perseveravam unânimes em oração. Ou seja, quando Cristo ele sobe aos céus, ele diz que eles devem permanecer em Jerusalém e eles aguardam em expectativa ardente e constante em oração. Gente, a força da igreja primitiva, ela não estava em eventos gigantes, mas estava numa rotina espiritual contínua e simples. O extraordinário de Deus, ele se move no ordinário de uma rotina espiritual simples e contínua. Constância não é religiosidade vazia, gente, mas é uma rotina espiritual profunda, onde você cada dia acorda querendo mais de Deus, mesmo sem resultados imediatos, porque às vezes não vai ser do dia para a noite. Mas o fato é que quem persevera amadurece e inspira. Isso nos leva à terceira pergunta: qual prática espiritual tu precisa hoje retomar com mais constância? Talvez a leitura da Bíblia, talvez você é como muitas pessoas hoje, aquela pessoa que desperta de manhã e a primeira coisa que pega é o seu tablet, o seu celular, o seu equipamento eletrônico, liga a TV, vai ver noticiário. Cara, pegue sua Bíblia, pega a sua palavra de Deus, retoma uma rotina de leitura. Talvez a primeira coisa que você pega é o seu celular, e o que Deus está esperando que a primeira coisa que você pegue seja a sua Bíblia e coloque os joelhos no chão, para que você tenha experiências profundas com Deus. Como um pequeno grupo poderia te ajudar nisso? Talvez o que você precisa é nessa semana assumir o propósito de começar na sua casa algo novo, convidar 1, 2, 3 irmãos, imprimir o roteiro do pequeno grupo, chamar 3 pessoas para sua casa e dizer: olha, vamos começar algo novo aqui na minha casa. Eu creio que Deus pode se mover aqui na minha casa. E o quarto ponto: a mesa missionária. Como assim, Marco, a mesa missionária? Pode ser o sofá missionário também. Você pode levar alguém a Jesus. O discipulado começa com um passo de fé, gente. É simples demais. Orar por alguém, convidar essa pessoa para sentar à sua mesa, sentar ali no seu sofá para uma roda de chimarrão. Gente, compartilhar vida, compartilhar fé. Esse é o modelo bíblico. E isso não exige conhecimento profundo.
Isso não exige um curso teológico. Isso só exige disposição de coração. Isso só exige o que a gente chama de intencionalidade. A missão começa com uma lista muito simples. Quem Deus está chamando você para discipular? A missão começa com uma lista de 5, de 4 nomes. Qual é a tua lista? Lá no teu celular. 4 amigos, 3 amigos, uma pessoa que você vai começar a orar para que Deus toque profundamente o coração dela. Para que ela, a exemplo dessas pessoas aqui que foram batizadas por Pedro, seja tocada profundamente e ela venha, lhe procure e diga: olha, Marco, eu quero saber mais quem é o Jesus que você segue. Não é sobre religião, não é sobre ser batista, mas é sobre Cristo. E esse Cristo habitando em você, e esse Cristo sendo compartilhado com seu vizinho, com seu amigo. Gente, nós hoje somos chamados a levar essa revolução santa aqui para a nossa cidade. A Bíblia diz em Atos 2,42 que essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse discipulado revolucionário é o chamado para nós hoje. E eu te desafio em nome de Jesus a abraçar esse discipulado revolucionário de casa em casa, levando uma revolução para a nossa cidade. Que Deus te abençoe. Esse é o resumo do sermão da semana, do sermão de domingo, aqui na Pioneira, em São Lourenço do Oeste. Também você pode ter o apoio do esboço do pequeno grupo que eu vou estar postando no grupo da igreja, tá bom? Uma boa semana para ti e fica com Deus. Mais um resumo sem edição e direto ao ponto, tá bom? Abração, Deus te abençoe.